Olá, vamos no nosso 95.5, essa série que hoje chega no episódio número 10, inclusive, né? E nesse tema escolhido desta semana para falar sobre o medo. Quando ali expusemos o medo como um sentimento e trazido para esta realidade que hoje vivemos cada vez mais, essa pressão, inclusive, de uma certa maneira, pela exposição, né? Graças às mídias sociais e essa quase que necessidade intrínseca de você estar com o teu celular na mão e de alguma maneira se expor ou expor algo. Muito bem. E é nessa mesma ótica, nesse mesmo cenário, que a gente vê frases como: se tiver com medo, vai assim mesmo. Muito bom. Mas isso é um lugar comum, né? E esse lugar comum que nos incita a fazer coisas que nós não estamos nos sentindo preparados para fazer, é que nos coloca de fato em enrascadas, em situações que muitas vezes nos faz piorar ainda mais o nosso estado que já era de medo. O importante sempre, quando a gente entra para este grupo, quando a gente vem fazer parte dessas pessoas que conseguem lidar com o medo, com as frustrações, que conseguem de alguma maneira se reerguer depois de uma queda, é porque essas pessoas se debruçam diante de si mesmas, para entender qual é a razão, para entender se de fato aquele medo é real ou se é simplesmente uma crença limitante. E este é um conceito importante. As crenças limitantes, elas nascem em algum momento de nossas vidas e são alimentadas e ciclicamente alimentadas pelo meio em que nós vivemos. Acontece na escola, acontece na família, acontece nos relacionamentos e vai normalmente intensificando e cristalizando coisas que para nós vão se tornando cada vez maiores e aí sim criando realmente essa dificuldade que a gente passa a chamar de medo. Por quê? Porque aconteceu há muito tempo e vai acontecendo e a gente perde essa referência. Então, quando nós pensamos em estar nesse grupo de pessoas que conseguem realizar coisas, são pessoas que encaram as suas crenças limitantes. Existe uma crença limitante, que é uma crença que acomete muitas pessoas, que é a crença daquelas pessoas que acham que o que fazem não é bom, né? É conhecido como síndrome do impostor, inclusive, que é quando a gente acha que tudo que a gente faz não é bom. Então, muitas vezes você vai se desestimulando porque você simplesmente não ouviu talvez um reforço, não ouviu um elogio, né? Não ouviu alguém que dissesse que de fato aquele teu trabalho é muito bom ou aquela atuação é muito boa, né? E aí a gente vai também adoecendo, né? A bem da verdade, nós estamos falando sempre de algo que nos faz criar uma patologia, uma doença mesmo, nesse sentido de que eu passo a ter medo até da minha própria sombra. Outro conceito da psicologia, que a gente vai criando sempre algumas barreiras diante de nós mesmos. Nós criamos as nossas próprias barreiras, as nossas próprias sombras. E é essa medida que nós precisamos criar uma posição, criar um posicionamento, entender que de fato nós somos capazes de fazer aquilo que nós propomos. Quando a gente está diante de algo que é um passo, muitas vezes, com uma energia, talvez, da gente achar que é muito distante ou é muito longo, a gente pode pensar em alguns dos grandes que fizeram, como o próprio Walt Disney, que diz que gosta do impossível porque lá a competição é menor, né? O próprio Mandela diz que impossível é aquilo que ninguém nunca fez, né? Então, basta que a gente entenda que tudo é possível de ser feito, né? Claro, nós não vamos aí criar algo fantasioso, você lá com seus 40 e poucos anos achar que vai ser um atleta olímpico. Então, na medida em que nós vamos nos conhecendo, conhecendo os nossos limites, e não aquilo que nos limita, mas os nossos próprios limites,
nós somos capazes de avançar diante desses medos que você já deve ter percebido, nós fabricamos. Então, muitos medos são fabricados, né? Existem medos reais, são principalmente aqueles que estão ligados à nossa existência. E aqui vou revelar um, por exemplo, eu tenho medo de altura, né? Mas eu não tenho medo de andar de avião. Curioso, né? Não teria medo de andar de helicóptero, não teria medo de subir num elevador, por exemplo. Não tenho medo de ir para um daqueles prédios enormes lá de Dubai. Isso não me causa medo. Mas me causa medo a sensação de estar sem a proteção da altura. E isso é real, isso é um medo, porque é um medo que compete à minha vida. Lembrando sempre que o medo é um sentimento importantíssimo para a preservação da vida. O que temos que olhar sempre é se aquilo é de fato um medo ou se é uma crença limitante, se é algo que alguém nos disse a vida inteira. Você não vai dar certo, desiste disso, você não é bom, você não é boa. Enfim, isso vai acontecendo ao longo do tempo até que chega uma hora que você de fato acredita nisso. Então, na situação em que alguém te coloca ou que a vida te coloca, né, diante aquele relacionamento que você sempre esperou, aí você olha, poxa, eu sempre ouvi que eu não ia dar certo, é capaz que não dê certo, é melhor eu nem tentar. Então, sim, tentar, é claro que é importante até para poder viver, mas também entender por que eu estou me limitando. Né? Será que isso é realmente o meu limite ou estou me limitando? É isso que nós fazemos quando entramos nesse grupo dos 5%. Nós começamos a viver experiências que são possíveis dentro daquilo que acreditamos e dentro de um outro princípio que é a mentalidade abundante. Né? Sabemos que o universo é rico, é abundante, que a natureza nos provê coisas extremamente ricas e que nós temos direito a isso. Então, diante desta mentalidade abundante, eu começo a me arriscar, mas me arriscar em cima daquilo que eu sei que eu posso fazer. Não adianta você nunca na sua vida fez alguma coisa e quer se lançar nisso porque isso é um grande desafio. Em realidade, provavelmente o risco do fracasso é muito grande. Num outro segmento que eu atuo, eu costumo dizer, por exemplo, dos aventureiros. Pessoas que querem, por exemplo, abrir um restaurante porque acha chique ver um chefe de cozinha, enfim. E aí eu sempre pergunto, mas o que você entende de restaurante? Além de comer, além de sair e pagar a conta. Veja, é um universo diferente do que a pessoa está. Quando é um universo que você já está inserido, a tua probabilidade de dar esse passo, encarar esse desafio e ser sucedido, ser bem sucedido ou ser sucedido, ou seja, manter-se nesse negócio, aumenta e muito. Claro, se você trabalhou a vida inteira no restaurante, conhece tudo como funciona, e aí no momento você tem condições de abrir o seu e você não vai porque você acha que não vai dar certo, aí você tem algo que está te limitando. Essa é a hora de você acreditar que é possível, que você tem condições de fazer, que você sabe como isso funciona. Um outro ponto importante também é que quando eu não sei algo, eu posso saber, né? E como eu faço isso? Adquirindo conhecimento. Mas isso nós vamos deixar para o próximo dia. E não esqueça, todos os dias, de segunda a sexta, às 19 horas, tem esse recado aqui do Santucci e essa série 955, que chegou hoje no seu décimo episódio. Ó, até me emocionei aqui. 10 é sempre um número para ser comemorado. Então, eu te peço agora, se você gostou desse conteúdo, que curta, que compartilhe. Claro, que se inscreva no meu canal e, se possível, clique no sininho para receber as notificações. Até o próximo 955.